Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, um número de multidão, um homem chamado Bartimeu, cego, mendigo, filho de um homem chamado Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouviu que era Jesus, o Nazareno, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos faziam o que, irmão? Repreendiam, para que calasse. Mas ele gritava cada vez mais, né? Olha aqui, um segredo aqui, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e chamou quem, irmão? Chamou quem? Chamou o cego. Enquanto uma multidão mandava ele calar, mas Jesus fez o contrário, chamou, né? Chamando então o cego, disse-lhe: levanta-te, os meus que mandaram calar. Ele está chamando você. E ele atirou um que, irmãos? Uma pedra? Uma capa, pronto. Estou gostando que os irmãos estão ligados aí. Uma capa. O cego se levantou e saltou e foi onde Jesus estava e lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu. O que foi que o cego respondeu, irmão? Eu quero ter a vista de novo, né? Aí Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguir Jesus, e estaram na estrada afora. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês nessa palavra, e eu acredito que muitos já ouviram dela. Quem não ouviu dessa palavra, né? Muitos aqui já ouviram, acredita mais do que eu. Há 22 anos que eu confessei a Cristo Jesus, inúmeras vezes a gente ouvimos falar dessa passagem do cego de Jericó. Mateus, ele fala de dois cegos. Marcos fala de um cego e Lucas fala mais uma vez de outro cego. Um fala no sentido dele estava entrando, o outro fala no sentido que ele estava saindo de Jericó, e outro fala que ele estava dentro de Jericó. Para nós entendermos um pouco do que eu vou falar nesta noite, e você vai compreender, sair daqui entendendo o que é na forma da dimensão da palavra de Deus. Para nós entendermos nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus sai e vai a Jericó. Essa mesma Jericó já não era a Jericó antiga, a Jericó do tempo de Josué, pois não existia mais. Essa nasceu no tempo de Herodes, a qual ele ergueu ao sul da Galileia. Ele levanta esta Jericó, uma Jericó que, segundo alguns historiadores, ele, por muitas das suas idas e vindas, ele tinha uma grande
casa a qual ele ali também habitou dentro de Jericó. E desta vez também, para quem não sabe, Jericó ela era bem habitada. Segundo alguns historiadores, diz que a habitação de Jericó nesse tempo era aproximadamente de 30 mil moradores da época. Então era uma cidade bem ampla e, segundo fala, ela era bem confortável. Havia uma transição de pessoas de um lado para o outro, de acessos para outras cidades. Por isso que Jesus passa exatamente dentro de Jericó. E acredito eu, pelo meu ponto de vista, é que muitos mendigos, muitos cegos, muitos deficientes escolheram exatamente uma cidade como essa, pela forma que havia de sustento na época, e eles assim eram colocados exatamente nas estradas, nas ruas, para sim poder pedir a esmola para o seu próprio sustento, para a sua própria vida. E Bartimeu, para nós entendermos um pouco dele, da sua história, da sua biografia, Bartimeu se chama filho de quem? De Timeu. Filho de Timeu. Alguns contam a história, alguns falam que José, um grande historiador, falou sobre a história de Timeu, uma história que fala que ele era um grande homem, um grande general na época em Jerusalém, não concordando pelo que Roma invadiu todo o território de Jerusalém, cobrou impostos na época de uma forma exagerada aos habitantes, ele se revoltando contra Roma, e houve exatamente uma vingança. Segundo uma história que fala, Bartimeu foi furado seus olhos quando tinha 8 anos de idade, é uma criança ainda. Seu pai foi assassinado. Então a única coisa que ele teve foi morar dentro de uma cidade que havia na época, uma cidade para pessoas deficientes, cegos, mancos, aleijados, até uma certa idade, que o governo assim proporcionava o sustento para todos este tipo de pessoa, essas pessoas que na época vivia desta forma. Aos 18 anos ele é atingido, o governo agora tratava de dar algo para ele. E o que era o presente do governo? Era uma capa. Segundo alguns historiadores, estudiosos, diz que havia 3 tipos de descrição na capa. Pois ele, sendo cego, do lado direito dele, estava escrito toda a sua história, nascido em tal data, seu pai, sua mãe, seus avós, de que tribo ele era. E para quem não sabe, Bartimeu era da tribo de Dan. Então era colocado na sua capa para identificar a sua origem, a sua nacionalidade. Do outro lado botava os 10 mandamentos que eram postos do outro lado. Atrás colocava, de trás da capa era posto exatamente os mandamentos de Roma. E as costas era uma águia para simbolizar o poder de Roma na época. Então era desta forma. E quando ele completava a sua maioridade, ele era posto para agora o seu próprio sustento. Ele tinha que mendigar, porque não havia emprego, o governo não tinha mais direito de sustentar ele, pois completou a sua idade maior, e agora ele tinha que mendigar. Ele tinha que ser ajudado por algumas pessoas que levassem ele na beira do caminho, aonde as pessoas, os viajantes que
costumava passar naquela região, ele ficava ali. Não somente ele, mas vários outros cegos, aleijados e pessoas com algum tipo de deficiência. Estava ali no caminho, e uma dessas feitas, alguém pode dizer, isso foi sorte, isso foi um acaso da vida. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Deus tem um propósito na vida de um homem, aonde quer que ele esteja, o Senhor vai lá buscar. Se ele estiver lá no lamaçal, lá na sarjeta, lá caído no chão, Deus vai lá buscar. Um dia Deus vai chegar lá. Não adianta se desesperar, não adianta quebrar a cabeça, não adianta dizer, será que Deus está me ouvindo a minha oração? Mas eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, Deus desde o antes que as tuas palavras viessem ser geradas, Deus já sabia, porque está escrito na palavra de Deus, que antes que houvesse dia, Ele é, ninguém pode escapar da mão dele, operando ele. Quem poderá impedir? Aí alguém diz assim, mas pastor, Deus tarda? Não. Deus falha? Não. Tire isso da sua mente, irmão. Deus nem tarda e nem falha, Deus chega na hora exata. É na hora que nós pensamos que estamos só, é na hora que nós pensamos em desistir, é na hora que pensamos em abandonar a fé, é na hora que pensamos que Deus não está ouvindo a oração. É neste momento, é quando todos estão ao nosso lado e nós pensamos que todos estão desacreditando e desacreditados daquilo que Deus é capaz nas nossas vidas. É nesta hora que Deus começa a se manifestar o seu poder, a sua glória na sua vida. Eu quero dizer esta noite para você que Deus tem milagre para a tua vida neste lugar. Deus tem milagre para a tua casa neste lugar. Eu quero dizer para você que você não vai ficar neste caminho não, você não vai ficar nessa situação não, que Deus vai mudar a tua situação. Quem te viu lá vai ver aqui de pé, quem te viu caído vai ver glorificado o nome de Jeová. Aleluia. Aleluia. Então naquele dia, irmão, o cego estava exatamente na beira do caminho. Todo dia, aquela mesma situação. No meio ao sol, no meio à poeira, no meio a quantas pessoas que passavam ali e diziam assim, cego, vai procurar outro meio. Quantos? Tem hora que pessoas desacreditam tanto em nós e dizem assim, não adianta mais orar, não adianta mais falar com Deus, que Deus não vai ouvir. Mas eu quero dizer para você, continue insistindo, continue perseverando, continue batendo na porta, que o Senhor não esqueceu de você não, meu irmão. O teu dia vai chegar, o teu dia está chegando. Quem sabe esta noite, quem sabe pode ser esta noite que Deus se proporcionou na tua vida neste lugar, e há de se manifestar a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, que o inimigo vai cair por terra, que aqueles que não acreditaram serão envergonhados, aqueles que foram te perseguiram serão derrotados, porque maior é o que está contigo nesta noite. Aleluia. Glória. Aleluia. Então estava lá o cego. Então o cego estava lá, meu irmão. Poeira, sol, chuva. Mas a esperança era uma, de poder obter o dinheiro ou uma alimentação do dia. Mas naquele dia foi um dia diferente. Quem sabe esta noite também
Salmo 118, versículo 18 diz assim: este dia fez o Senhor para nós, regozijamos e alegramos no Senhor. Nesta noite alegra o teu coração, porque ainda há esperança, mesmo que a árvore seja cortada, mesmo que não tenha dado fruto, mas Deus vai fazer a mudança sim. Uma mudança na tua história grande vai acontecer, meu irmão. Deus vai abalar as estruturas para calabachuri. De repente o cego estava lá, meu irmão, e ele ouviu, quem sabe costumeiro, ouvir barulhos como esse. Herodes entrando, outros demais entrando dentro de Jericó. Mas ele escuta um barulho diferente. Mas interessante disso tudo é que o cego ele não pode ver, mas seus ouvidos bem aguçados é seus olhos. Eu me impressiono, eu trabalho ali, eu passo com aquela área ali da Bezerra de Menezes, aquela área ali, São Gerardo, e eu passo no Instituto do Cego. Sempre eu passo ali na Mister Hall. E quando eu estou passando exatamente no Instituto do Cego, eu vejo aqueles deficientes visual. O interessante como é, eles têm exatamente o domínio, irmão. Sabe aonde tem a passagem certa, sabe aonde vai passar certinho, irmão. Ficou assim, observando. Eu disse: como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Eles não podem enxergar mais os seus olhos, os seus ouvidos são seus olhos. Ele pode ouvir, ele pode sentir, ele pode contactar aquilo que está próximo a ele. Isso é um milagre de Deus, meu irmão. É Deus que faz milagre. Oh, glória. Então aquele cego ouviu, o barulho era diferente, de pessoas que iam entrando, e ele no meio daquela expectativa, quem sabe com as mãos estendidas: me dá uma esmola, me dá um alimento, me dá uma esmola. Aí alguém disse: epa, cego, aqui não, porque aqui vai entrando alguém mais importante do que Herodes. Quem é esta pessoa? Oh. Aí ele pega e diz: um homem que faz milagre aonde queres que ele passe. De repente ele entende que era Jesus de Nazaré que estava passando ali. Não tinha homem como esse que pudesse sim fazer milagre. Não tinha ninguém como ele que pudesse revelar aquilo que estava na profundeza do coração do ser humano. Como está escrito na palavra de Deus no livro de Salmo: se eu me elevar acima, Deus me contempla. Se eu descer as profundezas, Deus também me vê. Não tenho como esconder dos olhares de Deus. Não tenho como esconder. Deus conhece teu coração, a tua vida como ninguém. Deus conhece a tua história. Sabe de que maneira você chegou até aqui. Sabe de que maneira você vai sair daqui deste lugar. Não vai sair com esse aspecto, não. Vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus na terra do céu, debaixo da terra também. Alabachura badara, alabachura bacalabachandarábia, alabachandarábia. Começa a dar glória, começa a glorificar nesta noite, porque Deus preparou esta noite para você, meu irmão. A tua história não será mais a mesma, a tua história será contada diferente. Quem pensou que tu ia morrer se enganou. Quem pensou que tua vida ia se acabar se enganou. Deus nesta noite tem uma história para você neste lugar. John. Aleluia. Aleluia. Oh. De repente o cego pega e entende. Oh, glória. E Jesus ia passando ali.
Quem crê que Jesus está neste lugar? Oh, glória! E o que foi que o cego fez, irmão, quando entendeu? O que foi que ele fez? Pronto. Então comece aí, irmão. A primeira ida, começa a gritar logo aí. Oh, glória. Pronto. Então o cego começou a gritar, né? O cego não ficou calado. Aí tem um monte de gente por aí que diz: ai, eu tenho pavor dessas igrejas que gritam. Eu fui pregar numa igreja há um tempo atrás em Monte Castelo, e o pastor foi logo avisando: aqui nós não gritamos, aqui a gente tem ordem. E quando eu estava tentando falar mais alto, ele batia no sininho. E eu disse: opa, aqui tem regra. De Jesus da glória, me segura, Senhor. Então, irmão, você começou a gritar, e no meio daquele grito, aqueles que estavam perto, eles disseram: vamos calar a boca desse camarada, não vamos deixar ele gritar não, E foram até o cego e disseram: olha, se cala, o mestre não vai te ouvir. Já viu esses irmãos, irmão? Que quando nós estamos numa situação e começamos a chorar, a orar, até a gritar, e o caba disse: meu irmão, esquece disso. Deus nunca vai salvar teu marido. Disseram isso para minha mãe. 10 anos orando pela minha pessoa, dizendo: Deus não vai salvar ele. Olha eu aqui. Glória a Jesus por isso, meu irmão. Olha eu aqui, meu irmão. 22 anos servindo a Deus. Oh, abaixura bacantarábia. Aleluia, aleluia. 10 anos consagrado a pastor. Isso é um milagre de Deus na vida daqueles que acreditam na promessa de Deus. De repente você gritou, alguém mandou calar. Mas há um segredo aí. Segundo alguns historiadores, estudiosos, disseram que o cego gritou a primeira vez, e houve um intervalo no grito, que quando ele gritou a primeira vez, alguém disse: não, cala. Ele temeu. Tem hora que a gente tem hora que a situação, nós estamos tão aperreados, e quando chega alguém e diz: não vai dar certo, aí a gente dá um nó na mente e acha que absorve aquela palavra e acha que não vai dar certo. Mas de repente um toque do Espírito Santo faz nós saber: continue clamando. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que tu não sabe. De repente o cego começou a gritar a segunda vez, e alguém disse: cala, cego. Ele disse: agora eu não calo mais não. E ele começou a gritar a terceira, a quarta, a quinta, e alguém já se aperreou, meu irmão, e achou: esse cego está doido, vamos tampar a boca desse cego. E ele disse, segundo alguns estudiosos, diz que ele clamou a sexta, a sétima, a oitava. Quem sabe ele poderia ter parado aí, meu irmão. Eu quero dizer que você não pare. Há um segredo quando o crente ora, quando o crente busca, quando o crente clama a Deus. Na nona ele começou a clamar, na décima ele começou mais instantemente a clamar a Deus, na 11ª ele começou ainda a clamar. Quem sabe as forças já estavam limitadas, quem sabe o inimigo já tinha dito: cego, faz como aqueles que estão mandando tu calar, cala tua boca. Mas na 11ª, Alabaxandarábia, você vai entender o mistério, irmão. Na 11ª, a Bíblia fala que Jesus para. Sabe por que 11ª? Porque representava as 12 tribos de Israel, a qual ele fazia parte da família. Ele clamou por 12 vezes, ele gritou por 12 vezes.
Adarabachandarábia. Há um segredo no clamor, há um segredo na oração, há um segredo no grito. Não deixe que ninguém cale a sua boca, não deixe que ninguém possa parar você, não deixe que ninguém diga que você não vai chegar até lá, não deixe que ninguém diga que Deus não está ouvindo a tua oração, porque Ele está ouvindo sim a tua oração neste lugar. Oh, glória! Olha aí o que é que Deus faz. 11ª, o Senhor para. Quem sabe aquela multidão ficou pasma. Imagine o olhar daquele povo. Já viu quando Deus abençoa um irmão? Aí tem aqueles crentes que dizem: rapaz, Deus abençoou logo aquele irmão. Aquele irmão era para mim a benção. Já viu, irmão? Eu já vi muito. Eu já vi muito isso daí. Aí, quem sabe no meio ali, aí os camaradas olharam e disseram: o que foi, mestre? O que é que está acontecendo? Aí ele disse: eu escuto barulho, eu escuto gemido. O Espírito de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. E aí Deus pega e diz assim: tem alguém me chamando, e quando alguém me chama, eu estou de prontidão para atender. Meu irmão, chama por Ele que Ele vai socorrer, chama por Ele que Ele vai te ajudar, chama por Ele que Ele vai agir, chama por Ele que as portas vão se abrir, chama por Ele que o milagre vai acontecer. Oh, Alabachura Bacandarábia! Oh, glória! Aí quem sabe no meio daquela multidão disse assim: olha, Jesus, é um cego, não tem importância, é um cego. Aí Jesus disse assim: opa, é desses que eu amo, é desses que eu quero, é desses que eu sou apaixonado, é desses quando clama, eu estou de pé para responder. De repente o Senhor diz: ei, vocês que estão aí ao lado dele, diga que eu estou chamando. Olha o que Deus faz. Aqueles que mandaram calar a boca foi aqueles que presenciaram o milagre do cego. Aqueles que tentaram impedir de você vir é aqueles que vão ver o milagre de Deus na tua vida. Quando o cego quando o cego ouviu aquele camarada, ele te chama. Ele não perdeu tempo, irmão. Ele não ficou com dúvida. Ele não, de forma nenhuma. Sabe o que foi que ele fez, irmão? A herança que foi dada exatamente para que ele pudesse ter, que era a capa. Agora, irmão, ele tirou a capa, ele jogou, e quem sabe alguém disse assim: a tua capa. Ele diz: isso daí eu não me pertence mais. Agora ele me chama. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, tudo que está trazendo humilhação para a tua casa, você vai jogar por terra, vai jogar fora, porque tem algo novo te aguardando, tem algo novo te esperando aqui na terra, tem algo bom que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus pega os pequenos para confundir o grande, porque Deus pega quem está embaixo para sentar em cadeira de príncipe. Então te prepara, porque haverá uma grande festa, haverá uma grande festa para você. Deus preparou esta noite para você. Oh, glória! Oh, ele jogou a capa, não é mais minha. O que me pertence agora é Ele. A tua herança Deus está te entregando nesta noite. Tudo que você pediu, Deus já atendeu. Toma posse nesta noite de um milagre que Deus está te entregando. Eu não vim aqui para trazer emocional para ninguém. Eu não vim aqui para ser ator de ninguém. Eu vim foi para ser um profeta na tua vida. Eu vim para ser um homem para profetizar na tua vida, na tua casa.
casa, porque Deus nesta noite guardou essa noite para você, guardou esse dia para você, guardou esse momento para você. É um momento especial que Deus tem nesta noite para você. Oh, glória! Glórias a ti. O cego jogou a capa. Quem sabe alguém disse: esse cego está doido. Mas quando ele chegou até Jesus, o Senhor fez uma pequena pergunta. E Ele está te perguntando também: o que queres que eu te faça? Responde a Jesus. O Senhor te pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? Se respondeu a Ele, então o Senhor disse: a tua fé te salvou, te curou, fez um milagre acontecer. Se aposse nesta noite dessa palavra. Se aposse nesta noite do milagre de Deus. Se aposse nesta noite em nome de Jesus. Porque eu nesta noite eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua história. Eu profetizo nesta noite que Deus está fazendo é coisas grandes, meu irmão. Porque quando Deus faz, está feito e é ponto final. Quando Deus faz, não deixa na marcas nem cicatriz. Ele é tão perfeito que Ele vai fazer da tua vida. Você virá de testemunho para aqueles que te viram. Você virá de testemunho para aqueles que não acreditaram. Você virá de testemunho para aqueles que te apontaram. Você virá aqui na terra, porque Deus, Ele está fazendo o milagre acontecer neste lugar. Fica de pé. Oh, fica de pé. Oh Deus, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, coloca a mão no teu coração. Vem nos visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero algo novo. Só quem quer nesta noite, venha para frente. Me faz meu coração de novo, fazendo o desaparecer quando amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só quem quer viver algo novo, vem pra cá pra frente. Me faz coração de novo. A igreja sabe melhor do que eu. Continua. Fazendo todo medo desaparecer. Amanhecer. Feche teus olhos. Jesus está neste lugar. A tua vida é do Senhor. Quando tu confessares a Jesus, quando tu confessou a Jesus como Salvador, foi ligado nos céus. Jesus nesta noite, Ele cuida da tua vida. Ele cuida da tua família. Não se preocupa com os teus, porque Deus está cuidando. Espírito de Deus, está aqui essas vidas, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Como é lindo, meu Deus, nesta noite, meu Deus, podermos contemplarmos e sentirmos, meu Deus, algo novo neste lugar.
pessoas que estão sendo renovadas, pessoas que estão sendo restauradas, pessoas que estão sendo impactadas pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo neste lugar, meu Pai. Pessoas que nesta noite, Senhor, sairão com aspecto diferente, com coração repleto de paz, de alegria, de felicidade, porque nesta noite, meu Deus, o Senhor se propôs neste lugar uma visita, meu Pai. O Senhor entrou dentro desta casa e começou nesta noite a tocar em cada vida, meu Pai. Já começou no altar a tocar aqui, Senhor. Já começou na igreja, na frente deste povo que está aqui. Já começou naqueles que estão lá, meu Deus, lá atrás, lá baixando a Arábia. Já está começando aqui, meu Deus, o milagre acontecendo. Lá o poder de Deus sendo derramado, a virtude de Deus desta igreja, a renovação de Deus no altar, lá baixando a Arábia. Deus já começou no meio do povo, irmão. Deus já começou no meio da igreja, lá baixando a Arábia. Começa agora. Oh, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelas vidas, meu Pai, que estão aqui, Senhor, que acreditam nesta palavra, na tua palavra e no poder de Deus. Abençoa, meu Pai, todo o teu povo, Senhor, nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor garanta, meu Deus, tudo aquilo que está na tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um, pelas vidas que estão aqui, pela direção, meu Deus, da tua igreja, do teu servo e todos os demais, Senhor, os componentes, os colaboradores, meu Pai, da tua obra, os obreiros, meu Deus, que estão lado a lado. Pai, abençoa, meu Deus, e assim, meu Deus, eu abençoo todo o teu povo desta noite, no nome poderoso de Jesus. E a igreja confirma com amém. Bata a palma para Jesus. Deus e Cristo abençoe.